Amigos do canal Rio Liberto, que alegria! Hoje é especial porque o entrevistado é uma pessoa que é meu amigo de muitos anos, que na verdade eu sou fã, aprendi muito com ele, é um dos maiores advogados criminalistas desse Brasil, um ícone da advocacia fluminense. Falo isso não é porque eu sou amigo dele não, é porque é uma unanimidade, muito querido. Estou aqui no gabinete dele, no escritório dele, vamos falar temas polêmicos aqui. E acompanhe o Rio Liberto. Dumas, Alexandre de Moura Dumas. É uma grande satisfação. Eu queria começar te perguntando como anda a advocacia criminal na sua análise, Dumas? Bom, primeiramente quero agradecer o convite e respondendo a pergunta, eu diria que a advocacia criminal no nosso país anda, eu diria, ameaçada. De um modo geral, ameaçada. A atividade da advocacia criminal, em certos momentos, é criminalizada pelo Ministério Público, é criminalizada pela Justiça, e a gente percebe determinados projetos de leis que buscam fazer com que o advogado denuncie seu próprio cliente no COAF e coisas assim. Quer dizer, o que se pode dizer é que a advocacia criminal não vai bem. E quando a advocacia criminal de um país não vai bem, é porque o seu desenvolvimento como país civilizado também não vai bem. Muito bem colocado, Dumas. Inclusive, eu também já te pergunto e já faço uma colocação, é algo absurdo, surreal, você querer passar um projeto de lei dizendo que o advogado criminal ou advogado civilista também possa ser obrigado a saber a origem do dinheiro, dos honorários que ele recebe do cliente dele. Se for assim, vamos exigir do médico também anestesista que recebe dinheiro, ele sabe perquirir de onde vem os honorários que ele recebe. A própria justiça que recolhe as custas vai passar a querer saber de onde vem aquele dinheiro que está sendo recolhido às custas. Isso não é papel do advogado. O advogado presta um serviço relevante, né? A advocacia criminal está intimamente ligada à história da democracia. Quando você torna a advocacia criminal fraca, você está tornando também uma democracia e um país fraco. Não sei se você concorda, Dumas. Concordo plenamente. É evidente que a advocacia criminal representa, de certa maneira, a possibilidade de liberdade, de resistência ao poder punitivo do Estado. Nós temos que levar em conta que o propósito do direito penal, da dogmática do direito penal, do estudo do direito penal, o maior propósito dele é exatamente a redução do poder punitivo, a contenção do poder punitivo, e não a sua expansão. O direito penal não é uma coisa sadia, a prisão não é sadia, ela não é positiva. Ela é o recurso que os Estados encontraram até hoje para punir os delitos, mas evidentemente que não é uma coisa sadia. Quanto menos direito penal houver, mais civilizada será aquela sociedade. Perfeito. Inclusive, professor Dumas, grande advogado Alexandre de Moura Dumas, existe uma teoria alemã chamada direito penal simbólico, né, que parece que se aplica um pouco aqui no Brasil. Normalmente, quando se fala que estão sendo feitas várias leis, você vê que criaram a figura do feminicídio e parece que não surtiu efeito algum, justamente para causar essa sensação na sociedade de que um aumento de pena, de que a repressão, não que não tenha que ter repressão, lógico que tem que ter, mas isso só não basta, né, Dumas? Nós temos que ter também projetos preventivos, de educação. Não adianta construir presídio e mais presídio se você não dá educação na base para essas crianças. Eu não sei se você concorda com esse meu raciocínio. Isso há uma unanimidade nesse aspecto, no sentido de que a educação é a base de tudo. Não há dúvida nenhuma que se ao invés de construirmos presídios, grandes fóruns e grandes espaços para a solução de litígios, estivéssemos construindo hospitais e escolas, se os CIEPs tivessem se desenvolvido, hoje nós teríamos uma geração diferente no nosso país. Com certeza. A gente aqui, eu pelo menos me conceituo assim,
não estou querendo dizer que não tem que haver a prisão daqueles crimes hediondos, aqueles crimes bárbaros, e até os crimes contra, por exemplo, agora a saúde da população, né, os respiradores, essas questões aí. Eu acho que essa galera tinha que pagar sim, cumprir, mas o que nós estamos a falar é que um país sem educação, sem atingir a base que é essa criançada, só construindo presídio, isso aí não vai chegar a lugar nenhum. E, Dumas, eu queria aproveitar a oportunidade também que você falasse como está a SACERJ. Eu sei que você está como presidente, essa instituição, que é uma instituição muito respeitada e histórica, com grandes nomes. Queria que você ficasse à vontade para falar um pouquinho da SACERJ. A SACERJ é uma instituição maravilhosa, integrada por advogados criminais, não só do Rio de Janeiro, mas agora advogados criminais de todo o país. E ela tem se desenvolvido, ela foi criada originalmente para evitar que uma outra sociedade viesse a se constituir, uma outra sociedade integrada por profissionais que entendiam razoável a pena de morte, o recrudescimento das penas, etc., para evitar que aquela sociedade fosse criada. Lá nos idos de 1980, 90, aproveitei o contingente dos alunos da PUC, onde o Nilo e o João Mestieri davam aula, e constituí, naquela ocasião, junto com a doutora Márcia Diniz, a SACERJ. Procuramos o Evaristo de Moraes, o ministro Evandro Lins e Silva, e ambos concordaram com a constituição dessa sociedade. Portanto, ela tem uma trajetória bastante legítima, combativa, e vamos ver como ela se desenvolve agora no futuro. Você falou da doutora Márcia Diniz. Para mim é uma das advogadas mulher assim, mais brilhantes que eu pude conhecer. Quero deixar um abraço, mandar um abraço, se ela for assistir, a doutora Márcia Diniz, que você falou esse nome, é uma pessoa que eu tenho um profundo apreço, um profundo carinho, que representa também a advocacia. E você falou Nilo Batista também, eu sou fã, um ícone. Eu acho que o Dumas está presidindo uma instituição que contribui muito para a advocacia criminal. E muito para a advocacia, não é porque eu estou na frente dele, mas você vê a seriedade, né? O trabalho, o acompanhamento, porque nós vivemos uma época em que o advogado é aquele que primeiro, sempre foi, toma conhecimento daquelas ilegalidades. Muitas vezes, quando o Estado não chegou, o advogado chega na frente ali, é naquela delegacia, é naquela prisão arbitrária, às vezes inocente. Nós sabemos que o Poder Judiciário não é perfeito, nós temos casos de erro do Judiciário, e o advogado tem um papel preponderante. Quando se ataca o advogado, não está se atacando a pessoa do advogado, está a se atacar a democracia, porque o advogado não defende o crime que a pessoa eventualmente praticou. O advogado defende a causa, o advogado defende justamente aquela demanda ali, não defende a pessoa do criminoso, melhor dizendo, e nem compactua com o ato que ele eventualmente venha fazer. O advogado está ali porque está elencado na Constituição da República como indispensável, e nós temos que fazer o nosso munus. É preciso, eu até vou além, Dumas, eu tenho uma decisão do Celso de Mello, ministro que se aposentou do Supremo Tribunal, que ele dizia que a comunicação do advogado criminal com o cliente dele é pessoal e reservadamente, sem nenhuma barreira, se possível fosse. Está lá essa decisão dele. E hoje nós estamos vendo, infelizmente, gravações de conversas de advogado. Tem alguns colegas, Dumas, que dizem que isso é uma garantia do próprio advogado, porque se está gravando, está vendo que o advogado só está falando ali a questão do processo. Mas, ora, com o advento dessas ideias de criminalizar a advocacia, de querer que o advogado saiba a origem dos honorários, de querer que o advogado vire uma espécie de X9, tudo isso, né, nós temos a SACERJ, uma instituição forte, que vai combater junto com a OAB, que, aliás, a gente sabe que o presidente Luciano Bandeira, eu sou suspeito de falar, eu sou um admirador do trabalho dele, eu acho que ele está desempenhando um trabalho sério, desde a época que ele era presidente da SEDAP,
É claro que tem problemas, né? A gente tem o direito às vezes de criticar, mas não dá para a instituição ser perfeita, né? Então, Dumas, eu queria que você ficasse à vontade para fazer as suas considerações finais. Se você quiser abordar mais algum tema, o programa é seu, porque nós estamos muito felizes de estar aqui com você. Bom, talvez fosse importante um esclarecimento sobre a advocacia criminal, que pouca gente conhece. Aliás, mesmo advogados civilistas, tributaristas, etc., desconhecem essa característica, que a advocacia criminal tem algumas peculiaridades. Uma delas, e talvez a principal, é que o advogado criminal, por conta de uma determinação do Código de Ética, não pode recusar uma causa, como acontece com os demais advogados. O advogado criminal não pode se dar o luxo de dizer que recusa a causa por ela ser imoral, ilegal ou injusta. Ele está obrigado a aceitar a causa. E, portanto, essa característica empresta à advocacia criminal uma ética diferenciada das demais atividades da advocacia. O advogado criminal não pode dizer: eu não aceito esta causa porque o senhor praticou um crime assim ou assado. Fosse assim, considerando que todos os advogados são homens de bem, nenhum advogado aceitaria uma causa criminal e não existiriam defesas a serem patrocinadas em benefício daqueles que eventualmente praticaram crimes ou que sejam suspeitos de crimes. Então, o artigo 20 do Código de Ética, que é agregado ao Estatuto da Ordem, determina. Eu vou ler o texto anterior, o texto moderno é ainda mais incisivo. O anterior dizia assim: o advogado poderá recusar causa que saiba ser ilegal, imoral ou injusta, vírgula, salvo patrocínio de causas criminais, quando está obrigado a aceitar, independentemente de sua convicção. Quer dizer, essa obrigatoriedade que se impõe sobre o advogado criminal é uma obrigatoriedade, eu diria, que universal. Ela essa característica não é uma característica da advocacia do Brasil, é do mundo todo. Portanto, a advocacia criminal possui essa nuance bastante diferente que muitas vezes o povo não compreende e confunde o advogado com o cliente. Exatamente. Normalmente, se o advogado está defendendo um estuprador, é porque esse advogado é tarado. Se o advogado está defendendo um traficante, é porque o traficante ele é. E por aí vai. Essa associação nociva é uma visão obtusa, uma visão arcaica, né? Deturpada da advocacia criminal, que na verdade é a maior profissão do mundo. Não existe profissão que se equipare à advocacia criminal. Você poder persuadir juízes, promotores, persuadir os jurados, essa capacidade de persuasão é ela que empresta ao advogado a virtude e a beleza. Nós tivemos um caso, professor Dumas, grande advogado, parece recentemente, se não for fake, eu acredito que não é fake, está rolando já até nos grupos de Zap, que foi a questão do Dr. Moro, Sérgio Moro, quando era juiz da Lava Jato, que aliás, eu vou fazer um parênteses aqui, eu achei muito deselegante da parte dele largar a Lava Jato para ser ministro, compor o executivo justamente do presidente que ele acabou beneficiando porque ele condenou aquele principal adversário desse presidente. Nada contra o presidente, mas uma situação em si que eu falo. Queria saber a tua opinião, porque parece que foi divulgado que tanto o MP, a figura do Dr. Deltan, como ele, trocavam figurinhas ali, conversavam, e a gente sabe, nós somos advogado criminal, que isso é repugnante, porque é algo como se o processo penal virasse um circo, virasse um jogo já de cartas marcadas. Eu não sei a tua opinião sobre isso. Bom, a minha opinião talvez seja a mesma opinião de muitos outros advogados, no sentido de que essa mancebia entre Ministério Público e Judiciário, entre o juiz e o promotor, o juiz e o procurador, essa mancebia, ela é altamente deletéria.
E por maior que tenha sido o benefício no sentido de descobrir corruptos, prender corruptos e etc., os prejuízos que a Lava Jato causou, no sentido de destruir empresas, reputações e etc., e prejudicar a economia e tal, nem de longe compensam os desmandos da Lava Jato, nem de longe compensam os benefícios que ela porventura tenha trazido. O fato é que essa relação promíscua, essa relação absolutamente indecente, imoral, indecorosa, absolutamente imprópria, ela jamais poderia ter ocorrido. Eu não sei por que até agora o Supremo ainda não se manifestou no processo que julga a suspeição de ambos, especialmente do Moro, com o propósito de anular o processo que condenou o ex-presidente Lula. Portanto, eu tenho a expectativa de que isso vá acontecer, porque é inexorável. É patente, a parcialidade do Moro é uma coisa absolutamente patente, não há dúvida, não carece sequer de provas. Não sei o que falta para se declarar toda a nulidade de todo esse processo. E o espírito que ele desenvolveu, essa concepção de atuação processual, arbitrária, truculenta, equivocada, se espalhou, contaminou outros magistrados, até de primeiro grau e etc., que passaram a atuar da mesma forma, todos buscando, na verdade, os holofotes da ribalta. O que eu vejo é um excesso de vaidade e uma busca incessante pelo poder. E muito bem colocado pelo professor Dumans, advogado Dumans, e vou além, está resvalando na advocacia criminal, porque o que nós temos visto, infelizmente, são MBAs, mandados de busca e apreensão, de uma forma genérica, muitas vezes se lança a mão, eu uso muito isso, inclusive nas defesas, que em São Paulo o Ministério Público de lá fez um documento chamado Investigação Sentada, que é aquela que a autoridade policial e o juiz lançam mão de interceptações telefônicas, buscas e apreensões, antes mesmo de poder investigar de uma outra forma, chamar para poder a pessoa ser interrogada, abrir um inquérito policial com outros mecanismos. Não, é mais fácil pegar, vamos descobrir o que o advogado criminal tem no escritório dele contra aquela pessoa que nos interessa. E vão e fazem a busca e apreensão. Essa é a minha visão. Porque o que tem de colega aí sofrendo busca e apreensão, será que todos esses colegas existem realmente motivos concretos, requisitos para que essa medida extremada seja exercitada num escritório de um advogado, que é um local sagrado, que ali ele detém os documentos do cliente, o sigilo dele profissional? Então, até que ponto isso é procedente, ou até que ponto isso visa intimidar os colegas advogados, querer descobrir aquilo que eventualmente o cliente confidencia a ele? Então isso é muito sério, porque quando se atenta ao advogado criminal, está se atentando à democracia. Daqui a pouco não vai ter mais advogado criminal, ninguém vai querer mais ser advogado criminal, porque sofre busca e apreensão toda hora no seu escritório, porque tem a polícia na porta do seu escritório. E a gente sabe que não é assim. Os profissionais, claro, tem profissionais que excedem o seu dever, né, que esses sejam averiguados e punidos. Agora, a grande maioria está nos seus escritórios para cumprir o seu papel. Não vamos confundir. É isso. Eu queria te perguntar mais uma coisa também, em respeito à Ordem dos Advogados. Qual é a sua visão? O que você está achando da administração aqui da OAB no Rio? Você tem a falar sobre a OAB, essa pandemia que afetou os advogados, essa questão toda do judiciário que acabou tendo que não estar presencial. A gente sabe que o tribunal do júri é um ato que não tem como ser virtual, né? Tem que ser presencial. Se você quiser falar um pouco disso aí, eu queria que você ficasse à vontade para falar. Bom, primeiro pegar o que você falou em primeiro lugar, o estado de polícia que vem crescendo incessantemente entre nós.
Nós temos que fazer com que o Estado de Direito se sobreponha ao Estado de Polícia. E quando o Estado de Polícia começa a emergir e atuar com a sanha que atua contra advogados e contra políticos também, contra todos, criminalizando não só a advocacia, como a própria política também, e, enfim, isso é absolutamente danoso. O Estado de Polícia tem que ser contido, e no nosso país esse Estado de Polícia tem avançado cada dia mais. Isso é realmente uma preocupação. No que diz respeito à advocacia, durante a pandemia, muitos advogados estão até se redescobrindo como advogar, através de computadores, através dos sistemas eletrônicos, e estão se reinventando. Essa é a verdade. Talvez o judiciário também tenha que se reinventar. Agora, se reinventar é uma coisa, subtrair direitos é outra coisa. Você não pode, a pretexto de reinventar um sistema judiciário, subtrair direitos dos cidadãos e, por via de consequência, criminalizar a advocacia. Que bonito, você vê que orgulho, para mim pessoalmente, que também sou advogado criminal, estou apresentador desse canal que vem crescendo, e é um entrevistado assim que eu tenho até que me segurar, porque realmente é uma pessoa importante para a minha carreira. Eu me espelhei muito como advogado criminal, é respeitado em toda classe, em toda a OAB, os advogados respeitam muito o Dr. Dumans, e nós estamos muito felizes, porque essa aula de ser humano, essa aula de direito penal, essa aula de deontologia, de Estatuto da Advocacia, aprendemos que essa SACERJ está do lado do advogado criminal, é uma instituição composta por pessoas como a doutora Márcia Diniz, que eu tenho maior apreço. Então são vários nomes, e o Dumans como presidente. Se você tiver qualquer dúvida, nós vamos passar o link da SACERJ, você é advogado criminal, para poder conhecer, né? E é isso, a gente está muito feliz. Eu teria muito mais coisas a conversar com o Dr. Dumans, mas o programa tem um tempo e eu vou voltar mais vezes. Eu agradeço muito e estou muito feliz por ter prestado essa entrevista. Eu que agradeço, e um grande abraço a todos os telespectadores do Rio Liberta.